Nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do nosso sistema Tax Gold Reinf, um sistema prático e eficiente para você poder enviar o Reinf a partir de preenchimento de planilhas em Excel. Quando você acessa o nosso sistema, essa é a tela que você vai visualizar. O vídeo explicativo, que é esse que eu estou gravando, aqui os contatos de suporte e a opção para você fazer o cadastro da empresa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer o cadastro da empresa, se você ainda não tem o cadastro, para a gente poder fazer o login e testar gratuitamente por 7 dias. Então eu vou clicar aqui no cadastro, ele já vai aparecer as informações obrigatórias aqui, e aí eu vou fazer o preenchimento de um cadastro, vou cadastrar um usuário para a gente poder fazer o teste. Então eu fiz o preenchimento aqui dos dados, coloquei o CNPJ da empresa que sou responsável, coloquei aqui todos os dados, e aí é só concordar, ler os termos de uso, que também vai estar disponível para você aqui, tá? Então você vai ler todos os termos de uso, você vai concordar aqui com os termos, e aí você consegue fazer o seu cadastro. E aí basta colocar no botão criar minha conta e fazer o login. Depois que a gente criar o cadastro, ele vai direcionar para a tela de login, onde eu vou colocar meu usuário e minha senha, e aí vou fazer o primeiro acesso. Coloquei meu usuário, agora eu vou colocar a minha senha. Enter aqui. Ele vai abrir aqui, já vai mostrar o meu usuário, tá? Vai perguntar se eu quero salvar a senha aqui. Então, eu coloquei o meu usuário. Aqui a tela inicial, onde ele vai mostrar algumas informações importantes do sistema, certificado digital, quais os eventos que ele tem, quantos dias falta para minha próxima entrega e etc. Aqui no sistema, a primeira coisa que você precisa fazer é o cadastro da empresa e do certificado digital. Então, aqui você vai fazer o preenchimento dessas informações, que vai ser uma única vez, a não ser o certificado digital, que quando ele estiver vencendo, você precisa renovar. O nosso sistema, ele trabalha com o certificado A1, né, PFX ou tipo P12, tá? Então, para você conseguir enviar o Reinf, você vai ter que ter esse certificado. Tá, na versão de teste, a gente vai ter direito a cadastrar uma empresa só e um número limitado de envios para poder testar o sistema. Como eu disse, é uma versão de teste. Aqui também você consegue fazer importação em massa de várias empresas e você consegue enviar todas de uma única vez só com certificado de procuração. Então, perfeito. Vamos fazer o nosso primeiro cadastro, depois vamos cadastrar o certificado digital e vamos criar um template de envio aqui, gerar um template e fazer um envio rapidamente, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em nova empresa e vou clicar em nova empresa e fazer o preenchimento aqui da empresa. Perfeito. Vou colocar cadastrar. Nesse momento ele já vai cadastrar a empresa para mim, tá? Então ele falou que eu atingi o número máximo aqui de empresas, porque eu tenho direito a cadastrar uma empresa na minha versão de teste. Perfeito. Agora a gente vai lá para a parte de certificado digital. E aí eu vou selecionar, vou colocar novo certificado. Vou colocar os dados da minha empresa aqui e vou selecionar o certificado. Fiz o preenchimento e vou cadastrar o certificado da minha empresa. Perfeito. Ele falou aqui que tem vários dias restantes, né, para a gente poder testar o certificado. Certificado cadastrado, empresa cadastrada. Agora sim a gente começa a fazer a importação dos dados. Então eu vou acessar aqui a minha tela de importação. E aqui eu vou ter a opção de importar do Excel. Essa do XML, ela já vai ficar disponível agora com o novo modelo da nota fiscal de serviços, que é para 2026. Então, ele já vai também importar automaticamente para a gente fazer o envio a partir dos arquivos XML. Então, a gente vai ter o XML da nota, ele vai alimentar o banco de dados, a gente vai conseguir construir o Reinf a partir da importação dessas notas. Aqui, JSON é quando é gerado por sistemas, ainda está em desenvolvimento, então você gerar um arquivo JSON no seu sistema direto, ele também vai alimentar essa parte. E aqui eu vou mostrar para você como é que funciona do Excel, tá? Então, você vai vir aqui no Excel, vamos gerar aqui, por exemplo, o evento 4020. Vamos gerar o 4020 de pessoa jurídica. Vamos gerar, ele vai salvar aqui na minha pasta já, tá vendo? Ó, salvou o 4020, o exemplo. E aqui com esse exemplo a gente já vai abrir, já vai fazer o preenchimento já de teste. E aí com a planilha aberta a gente vai ter aqui algumas informações obrigatórias. Aqui nas colunas eles dão a descrição para você, ó, facilmente. E ela também tem uma macro de validação que a gente vai habilitar o conteúdo dela aqui, tá? Se por acaso a sua macro não tiver habilitada, você vai acessar a planilha onde você fez o download. Vou mostrar aqui rapidamente, vou fechar ela aqui por um instante e vou acessar lá na minha parte, onde eu baixei na parte de downloads. Então vou acessar a planilha aqui, vou clicar com o botão direito no mouse, mais opções, vou colocar propriedades, e aí eu vou vir aqui e marcar desbloquear aqui na parte geral, tá?
Na parte geral, a gente vai colocar desbloquear e vou aplicar. Aí vou desbloquear as macros que ela possui para fazer a validação. Perfeito, agora eu vou abrir a minha planilha. E aí a gente vou habilitar o conteúdo e vamos fazer o preenchimento dos dados para a gente informar no FDRange. Então aqui a macro faz validações, um exemplo para você ver. Vou preencher o CNPJ, aqui o CNPJ, aqui eu vou colocar um CNPJ qualquer aqui para teste, e ele vai fazer validações aqui. Então eu vou colocar vou colocar aqui o mês 10 de 2025. Aqui a natureza do rendimento tem 50,99. Deixa eu ver se aqui. Que ele vai ter uma lista de dados, né? Então vou pegar aqui 150,99. Uma natureza de rendimento. Essa daqui. E aí a gente vai pegar o fato gerador, que vai ser 1/10 de 2025. E vou colocar aqui um valor bruto de R$1.000. Aqui 15. Vamos colocar aqui 45 e aqui não vamos preencher nada, tá? Aqui é número de processos, essas coisas, se você tiver despesas judiciais, você faz isso daqui. Aí a validação, ele já vai ficar em vermelho para você se tiver algum problema. E lá na última coluna ele vai apresentar esses problemas para você. Qual é o problema? Ó, CNPJ do tomador é inválido, tá? Não existe esse CNPJ do tomador. Então, cada vez que a gente vai corrigindo, a gente vai fazendo a validação até que ele fique 100%. E deixa aqui a planilha limpa para você poder fazer a importação. Então aqui eu vou fazer o preenchimento de dados, vou pegar aqui uma lista de CNPJs baixados que está disponível na Receita Federal para a gente poder fazer o teste, tá? Vou pegar isso daqui como exemplo e vou pegar aqui uma lista para a gente preencher alguns dados de algumas notas totalmente separadas aqui. Ó, preenchi os dados, aqui eu vou repetir esse CNPJ porque é do mesmo contribuinte. Opa, vou colocar aqui. Aqui eu vou pegar e vou colocar aqui, na verdade, né? E aqui é o mesmo CNPJ porque é dessa empresa que eu estou mandando. Então aqui é o CNPJ do beneficiário, os demais do meu empresa. Então, qual que é a diferença entre estabelecimento e CNPJ do contribuinte? A diferença é que aqui é o CNPJ da raiz da empresa e aqui é do estabelecimento em caso de filiais. Então é isso que você vai fazer o preenchimento, tá? Tudo vai ser do mesmo período. Então eu vou colocar aqui valores aleatórios. Eu vou colocar aqui tudo é 99, aqui a natureza de rendimento. É claro que você deve informar a natureza correta. Eu vou também colocar aqui a data do período. Os valores são todos iguais, só para a gente fazer um teste mesmo. Um teste de validação do sistema, tá? Então vou copiar essas informações todas com o mesmo valor. Isso não vai acontecer, né? É muito difícil. Então aqui o valor da retenção agregada, se você olhar, essa parte da retenção agregada é como se fosse o 5952 agregado lá que está na própria Receita Federal. Quando você deve informar essa daqui, né? Esse daqui é o 5952. Quando você deve informar esses daqui, o PIS e COFINS? Quando é individual ou tem uma liminar, em alguns casos que recolhe só o COFINS ou só o PIS, então é esse caso que você vai informar. Se tiver pagamento judicial, você também vai informar, tá? Depois que a gente fez o preenchimento, a gente faz a validação e faz algumas correções. E ainda assim, ele vai lá e faz aqui a validação, ó. CNPJ do estabelecimento inválido, tá? Então, aqui, ó, CNPJ do estabelecimento é inválido. Então, algum motivo aqui eu peguei um CNPJ que está inválido. Vou testar aqui para fazer a validação de novo. Cliquei para fazer a validação, agora está validado com sucesso, não apresentou nenhum erro de preenchimento, então significa que a minha planilha agora está apta a ser importada. Vou salvar e vou fechar ela e vamos fazer aqui já a importação para poder fazer os testes. Aqui também, se você precisar, tem todos os códigos de natureza de rendimento, que é para você poder validar, tá? Então, tem todos os códigos aqui que você pode fazer um teste. Vou fechar e vou salvar minha planilha. Perfeito, vamos voltar para o nosso sistema. E aí, vamos fazer a importação. Aqui eu preciso estar com o evento selecionado corretamente. Vou vir aqui e selecionar a planilha. Então aqui eu preciso estar com o evento selecionado, agora eu vou clicar e vou abrir minha planilha. Então aqui eu preciso estar com o evento selecionado que eu vou fazer a importação e aqui eu vou clicar para selecionar minha planilha. Clicar ou arrastar a planilha aqui, tá? Você tem duas opções, ou você clica ou você arrasta. Então eu vou clicar e aí eu vou selecionar minha planilha, ele foi carregado, agora a gente vai fazer a importação. Então, ó, importação com sucesso, então aqui já foi feita a importação, aqui tem ações para a gente ver. Qual foi o erro, tá vendo? Se teve aqui a importação,
o arquivo que foi importado. Se tivesse algum erro, você já iria ver aqui. A gente vai mostrar a tela de gerenciamento. É aqui que você seleciona os dados para poder fazer o gerenciamento dos arquivos. Então aqui vai estar todas as empresas que você pode selecionar uma ou várias. E aí você vai selecionar aqui o evento que você quer trabalhar. Então eu vou colocar aqui 4020, a gente colocou. Quando eu colocar na busca, automaticamente já ele vai preencher minha tabela. E aqui a gente consegue visualizar todos os dados da tabela, ou fazer edição, ou fazer a exclusão dos dados, tá? Então veja só, aqui a gente consegue ir para a lateral, na tabela e verificar aqui. Você vê que ela está como status pendente, porque não foi transmitida. A gente consegue editar, né, os dados se precisar aqui, todos os dados. A gente consegue também atualizar, reverter. O que significa esse resetar status? O botão, aqui a gente pode excluir cada um dos eventos também, marcando ele consigo excluir. E aqui também consegue fazer alguns filtros. Mas o que significa o resetar status? Imagina que eu já mandei para o FDRinf a fila de transmissão, e aí eu preciso enviar de novo ou retificar. Esse botão ele vai resetar o status para que o programa crie novamente a transmissão. Uma vez que você criar a transmissão, o programa vai colocar ela como processado. Então ele não vai criar de novo, porque para não ter duplicidade, teria que criar como processado. Você precisa retificar, você vai lá e coloca resetar status. Vai excluir a transmissão e resetar o status, tá? Aqui você consegue excluir um período inteiro. Você pode selecionar a empresa, aqui empresa, o mês, por exemplo, aqui é o mês 10, aqui coloca o ano, aqui o evento, e aí você consegue fazer a exclusão das notas. Ele vai perguntar aqui, tá vendo, da empresa, se eu deseja excluir. Se eu excluir aqui, ele vai limpar todo esse período que a gente fez a importação, eu teria que importar tudo novamente. Download de XML, a gente vai selecionar a empresa, o período, né? O XML ainda não foi criado, ele vai ser criado no momento que a gente fizer a transmissão, então aqui a gente consegue fazer o download do XML, tá? A aba de gerenciamento era isso, ela é bem simples, tá? Onde a gente vai trabalhar com os dados, editar se a gente importou alguma coisa errado, excluir e fazer o download dos arquivos XML. Então é nessa aba aqui que a gente vai fazer, tá? Então vindo para gerenciamento, a gente vai ter todo o controle aqui nesta tela. Então agora, depois que a gente fez todas as análises, agora a gente vai para a aba de transmissão. Então agora que a gente já viu a tela de gerenciamento, para você ver, o sistema é bem simples. Tem a tela de início, tela de cadastro, importações, e agora a gente vai para a tela de transmissão, que é o que interessa. Nessa tela a gente vai criar os eventos de transmissão para o FDRinf. Então os botões também estão na ordem, basta a gente clicar aqui na parte de transmissão, selecionar a empresa, o evento que a gente quer criar a transmissão, então você pode pegar para todos esses. O ambiente por padrão de produção, então para você visualizar no ECAC, você coloca em produção. Homologação, onde a gente vai enviar aqui o evento de homologação, vou colocar o período, caso aqui setembro 2025, e vou criar a minha transmissão, tá? Então, se não tem nenhum evento que eu criei lá no mês 10, então ele não vai encontrar nada. Se não tiver nada nesse período, ele não vai criar a transmissão, vai apresentar um erro. Até que coloquei proposital para fazer isso. Mas eu vou importar do mês 9, porque o mês 10 ainda não encerrou, vou importar do mês 9 para a gente poder fazer o teste. Prontinho, criei a importação do mês 9, agora vamos selecionar 4020 e a gente vai colocar homologação mês 9 de 2025 e vamos criar a nossa transmissão. Então veja que ele vai criar um XML para cada um dos eventos e vai fazer os agrupamentos necessários por natureza de rendimento, beneficiar tudo que indica ali na criação do XML. Como a gente visualiza, selecionamos a empresa, confirmar, colocar o evento que a gente quer consultar, e aqui eu coloquei todos os estados, porque eu só tenho esse aqui nesse período, né? Então veja que ele está como aguardando o envio, que significa que a gente precisa enviar ele para a Receita Federal. Então o botão enviar o governo vai fazer esse trabalho para a gente. Então eu tenho 46 eventos, ele confirma se eu quero realmente transmitir, e nesse momento ele vai fazer a transmissão já para o FDRinf. Se a gente entrar no ECAC, você vai conseguir encontrar os eventos lá. Como eu mandei num ambiente de homologação de teste, a gente não vai ter acesso a esse ambiente, porque ele é um ambiente só de teste. E aí eu consigo consultar o status, então o próximo passo é consultar o status. Qual é a diferença entre consultar o status e consultar o recibo? Eu vou explicar de olhar. Vamos consultar o status primeiro.
E aí, se ele foi com sucesso, como aconteceu aqui, ele vai dar a mensagem de sucesso pra gente. Então, preencheu tudo como sucesso. Consultar recibo é quando ele não encontra o status ou quando você já enviou por um outro sistema, de uma outra maneira. Você cria a transmissão e vai falar que já existe um evento lá. E aí você consegue trazer o recibo para o nosso sistema e excluir em massa ou até mesmo retificar. O nosso sistema faz a consulta de recibos mesmo que não tenha sido enviado por ele, tá? Então basta você criar uma transmissão, consultar recibos, ele vai trazer o recibo daquele evento para você e aí você consegue retificar ou excluir da CAC e enviar um novo evento. Então, perfeito. Agora, para encerrar, a gente vai enviar aqui do 4099 o evento de fechamento e abertura, tá? Se fosse o evento do bloco 2000, a gente enviaria o fechamento do 2099 e o 2098 para abertura. Qual que é a diferença da gente encerrar pelo sistema? Aqui a gente consegue visualizar os dados e ter um controle total. Então, vou criar aqui o evento de fechamento, 4099, vou colocar aqui empresa, vou colocar o 4099, vou colocar aqui, deixa todos e vou buscar aqui, guardando transmissão. Então, a gente vai enviar esse evento ao governo também, que é o evento de fechamento. Evento enviado com sucesso. Vamos consultar o status para ver o que está acontecendo com ele aqui, ó. Sucesso. Então, ele foi encerrado. O que significa que o programa está pronto para a próxima etapa, que é o consultar status. Se eu quiser excluir esses eventos, então eu tenho que abrir o período com 4099 e conseguir excluir o ECAC, que eu já vou mostrar. Então, já vamos olhar o resumo do ECAC. Como a gente fechou o bloco 4000, a gente vai vir aqui, vai ter os dados, a gente vai ter o período, o ano, e aí vamos buscar o protocolo aqui, ó. Buscou o protocolo, ele já trouxe os valores para a gente aqui. Olha só, todos os valores que estavam lá através do protocolo e do recibo. Isso aqui eu consigo gerar do ECAC um arquivo Excel, eu consigo gerar um PDF para poder ter o controle disso aqui para fazer a análise ou mandar lá para um cliente, tá? Então, vou abrir o arquivo para você ver como que ele gera. Então, aqui tem o resumo do ECAC PDF. Ele vai listar os dados aqui, o resumo do que foi entregue para você poder fazer uma conferência. E também tem o resumo do ECAC em Excel, caso você queira armazenar para fazer um controle dos seus dados. Olha só, tá aqui o dado da empresa e o resumo para você poder do que foi enviado. Perfeito. Agora, se eu quiser excluir do ECAC, como funciona? Como que eu faço para excluir do ECAC, tá? A gente vai vir aqui no nosso sistema de novo, vamos lá no Reinf, vamos no transmissão, vamos criar o evento de abertura, porque a gente encerrou, tá? Então vamos criar o 4099 de abertura, aqui o período 2025, criar o evento. Criamos, e agora ele vai abrir o período quando a gente selecionar o evento. Então vamos enviar, ele vai fazer a abertura do evento pra gente, tá? Vamos consultar o status. Sucesso, então o evento já foi reaberto. Agora a gente consegue excluir tudo que está lá no ECAC. Então vamos marcar aqui e vamos clicar excluir ECAC. Nesse momento ele vai eliminar tudo que foi enviado do ECAC, porque eu marquei todos os eventos. Se eu quisesse excluir um só, eu marcava um só. Então, veja, agora está fazendo a exclusão dos eventos do ECAC. Ele vai voltar o status para a gente na forma original. Prontinho, significa que foi excluído com sucesso, tem o número do recibo, tem os dados para a gente poder visualizar. E agora também, a gente também tem aqui a parte com isso a gente encerra a parte de transmissão dos eventos para o FDRINF. Se eu quiser limpar minha tela, basta excluir as transmissões e criar novamente, porque eles vão voltar para o status, ou a gente pode ir no gerenciamento e resetar o status aqui do período, tá? Então, isso encerra a parte de transmissão. Agora eu vou mostrar a parte de relatórios dashboard para a gente encerrar a apresentação do sistema. Na parte final do vídeo, a gente vai mostrar como é que funciona a parte de relatórios. Então, relatórios, você vai selecionar a sua empresa, vai selecionar o período inicial ou final. Então, com isso, esse relatórios ajuda você a ter um controle anual para mandar para o fornecedor. E ele vai separar o relatório de todos os fornecedores, tá? Então, vamos colocar aqui um período. Imagina que você tem que mandar de um ano inteiro. Então, vamos de janeiro de 2025 até a data final, que é o dia de hoje. Eu posso gerar o relatório. Ele vai gerar aqui em PDF o relatório de todos os fornecedores.
No caso, a gente não importou nenhum do 2010, então ele vai gerar vazio. Mas o 4020 a gente importou todos, então a gente também consegue selecionar aqui o período que eu falei. Pode colocar o período de 1 ano. Com isso você tem que informe de rendimento pro seu fornecedor, tá? Então eu vou gerar aqui. Ele vai gerar a pasta e vai gerar detalhadamente aqui de cada um deles, ó. Ele vai gerar o resumo anual de cada um deles. Como só tem um mês, ele vai gerar um mês. Com isso, você tem aquele informe de rendimento que tem que mandar pro fornecedor, tá? Então, essa foi a parte de relatórios, bem intuitiva, né? E o dashboard aqui para você analisar. Então, eu posso selecionar todas as empresas, tá aqui, ó, todas as empresas que tiverem cadastradas. A gente vai colocar aqui 4020 ou todos os eventos. A gente consegue buscar aqui e gerar um PDF também de todos os eventos que tiverem valores, né? Então, posso vir aqui, por exemplo, 4020 e trazer os valores dele aqui. Deixa eu ver. Vou selecionar a empresa aqui, ó. Essa empresa, confirmar. Vou colocar aqui o período, né? Eu coloquei o período, 9 de 2025, e preencher aqui o período obrigatório. Ele vai trazer os valores que eu informei aqui para conferência, para você ter como conferência, e também você consegue salvar um PDF e também consegue salvar um relatório Excel bem formatado, tá? Então, se eu vier aqui, ó, na parte de relatórios, você vai ver que vai ter aqui a empresa e aqui os pagamentos que teve, né, nesse período do dashboard. Eu coloquei quantos registros teve para você poder fazer uma conferência também dos seus dados. Então, perfeito. Então, perfeito, essa parte eu queria mostrar do sistema. Por último, menu de ajuda, caso você precise de ajuda, você vai ter aqui todo o suporte. Aqui você vai ter os contatos de suporte, perguntas frequentes, os contatos para você mandar mensagem, suporte, que vai dar na nossa tela, tá? Então, para saber mais, acesse agora e faça um teste grátis de 7 dias no sistema. Muito obrigado, até a próxima.